tenho um grande problema que eu esqueço de tomar água antes de sair de casa. Ai, eu fico falecendo. A coleira dela simplesmente saiu. Meu Deus, tá larga desse jeito? Cara, essa coleira tá muito larga. Ela tem muito pelo e escorrega. Olha isso aqui. Eu comecei a correr, né? Porque eu não tava mais conseguindo ir pra academia. Porque primeiro que eu não tô conseguindo pagar mais, tá? E quando você não consegue pagar, tipo, um mês sim, um mês não, é muito difícil você conseguir manter constância nisso. Olha ali que ele comendo. Então, tipo, eu resolvi começar a fazer alguma coisa diferente. Também não tava curtindo muito a academia. E agora a Lilica tá correndo comigo. Ela aproveita, né? Porque daí ela passeia bastante. Mas ela passou por um momento bem difícil e ela já tá velhinha já, né? Ela não corre mais como ela corria antes. A Lilica é vira-lata. O traço principal dela é Border Collie. Então ela gosta de correr. Ela gosta muito de correr, só que ela já tá muito velhinha, então ela não aguenta muito. A gente vai indo no que ela aguenta, eu não ultrapasso os limites dela e também não ultrapasso os meus limites, porque eu não quero ficar com dor muscular. A gente começou tem algumas semanas já e por enquanto não deu nenhuma dor muscular. Mas eu também não tô vindo todo dia, eu não tô exagerando na corrida, porque eu não aguento. Deixamos Lilica em casa e agora eu vou levar vocês comigo pro mercado. Tá muito estourado aqui. A gente precisa comprar coisas pra eu comer, porque já tá faltando aqui, já estamos em falta. Final de mês é tenso. Cara, eu esqueci totalmente de filmar no mercado. Eu já estou indo embora aqui, ó. Acabou que eu comprei menos coisa que eu precisava comprar. Eu comprei só um pão. Porque eu fui checar a lista e eu já tinha tudo. Ah, eu fiquei, ué. Eu achei que tava faltando um monte de coisa, mas era só o pão mesmo. Mas é que o pão é uma parte um pouquinho essencial na vida, né? Não vamos ficar sem pão também. Aí eu comprei pão, eu comprei doce de leite, porque dizem que doce de leite é bom como um pré-treino e eu vou testar. E eu também comprei uma daquelas bebidas proteicas da Três Coração, porque eu achei muito gostoso. E, gente, não dá. E o Pro é muito caro. E a outra que tem, ela é muito pequena. Eu não lembro a marca. Itamalate, sei lá. A outra que tem é muito cara e sem condições. Muito cara não, muito pequena. Então eu levei essa porque eu acho que dá uma boa balanceada. Foi acho que R$6. Enfim. Agora o próximo passo é tomar café da manhã. Gente, meu café da manhã tem pouca uva porque eu já comi tudo. Cappuccino, geralmente eu não tomo cappuccino, mas hoje tá tão friozinho, tão gostoso que eu vou ser obrigada a tomar cappuccino. Eu amo muito cappuccino. Geralmente eu não tomo nada no café da manhã, porque a minha nutricionista passou café e eu não gosto de café. Aí ela passou chá, só que é muito chato tomar chá. É muito chato tomar chá. Aí eu não tomo nada. Mas um cappuccino, nossa, uma delícia. A matéria que eu vou estudar hoje, agora nesse momento, é sobre harmonia. Eu sempre quis estudar harmonia, desde que eu descobri o que era a matéria harmonia, eu sempre quis estudar. Na faculdade, pelo menos na faculdade que eu estudo, as pessoas fazem um drama absurdo. Porque, assim, é uma matéria difícil, de fato. Se você não prestar atenção, se você faltar em uma aula que seja, você vai perder. Pensa assim que você está em uma aula de matemática da escola. É basicamente isso. A harmonia é a parte mais matemática, faz parte dessa parte mais matemática da música. E eu lembro que teve uma época que eu ainda não estava tendo harmonia, mas teve uma treta bem grande porque os alunos simplesmente não estudaram e jogaram a culpa toda no professor. Mas assim, eu estou tendo aula de harmonia agora, é realmente uma matéria muito difícil, é uma matéria muito complexa, você precisa ter muita atenção em um exercício.
Pelo menos no começo, eu levava mais de 1 hora para resolver um exercício. E você tem muitas vozes, né? Você tem que, em harmonia, você tem que construir vozes. Você tem que fazer a voz. Eles te dão a voz do baixo e você tem que fazer a voz do tenor, contralto, soprano. E elas não são aleatórias. Tudo ali tem um sentido. Você tem que fazer os encadeamentos dos acordes. Nada ali é aleatório. Existem regras. Como em qualquer cálculo matemático na escola, existem regras. E você tem que seguir essas regras. É tipo como se você estivesse fazendo, sei lá, log. Para algumas pessoas, cálculos mais lógicos de matemática é mais fácil, né? Tipo, log. Acho que moda, média e mediana também é mais lógico, né? Mas eu nunca me dei bem em matemática, mas por algum motivo eu me dou muito bem na música. E harmonia é uma das matérias que eu tava muito ansiosa pra ter. Só que acontece que, infelizmente, como toda matéria que eu sempre estou muito ansiosa pra ter, porque isso aconteceu no outro semestre também, sempre acontece alguma coisa na minha vida que vai fazer eu me dispersar totalmente da faculdade, que vai fazer com que eu tenha que deixar minha atenção mais nisso do que nos meus estudos. E a vida, infelizmente, a vida é assim, você não consegue focar sempre 100% nos estudos. A vida vai vivendo, ela vai rodando ali e você tem que ir adaptando a sua rotina. E com certeza essa é a parte mais difícil dos estudos. Você tem que conciliar tudo que está acontecendo na sua vida, os seus problemas junto com o estudo, e você não pode desistir. Muitas coisas aconteceram esse semestre e, infelizmente, tudo isso afetou diretamente na minha nota. Então, por mais que seja uma matéria que eu me dedico muito, é a matéria que eu mais... Não é a matéria que eu mais me dedico, né? Porque a matéria que eu mais me dedico é o instrumento. Mas, tirando o instrumento, é a matéria que eu mais me dedico, que eu mais estou ali estudando. Mesmo assim, afetou muito a minha nota, afetou muito a minha cabeça. Então, eu não estava bem para conseguir fazer uma coisa que exige tanto assim de mim. E no último semestre isso também aconteceu. Outro grande problema apareceu aí, sempre aparece, né? E foi numa aula de morfologia. Eu não consegui estudar pra prova. Essa eu pelo menos consegui estudar. Mas essa eu consegui estudar e fui muito mais mal do que na outra que eu não consegui estudar. Inclusive o professor, ele não queria me passar por causa de 0,25 pontos. Enfim... Mas eu expliquei pra ele que eu tava passando por um momento difícil, não sei o quê. E geralmente isso não é uma coisa que eu gosto de falar. Eu não gosto de falar pro professor o que tá acontecendo na minha vida. Pô, 0,25? Aí eu falei, aí eu tive que dar uma chorada, né, pra ele me ajudar. E como eu tenho planos pra depois da faculdade, eu não queria deixar o meu boletim meio vermelho, sabe? Eu não queria ter, pelo menos acima da média, sabe? Eu não queria ter notas tão baixas assim. Eu não queria chegar ao ponto de ter que fazer exame. Uma substitutiva ali, tudo bem, mas um exame eu não queria. E eu acho que isso vai acontecer em harmonia. Em morfologia, que é a matéria, né? Não sei se eu falei. Eu gostei muito de morfologia. Eu prestava atenção em tudo que o professor falava, mas ao mesmo tempo eu também conversava bastante. Então, ele tinha um pouco de razão de não me dar nota. Mas é porque o professor puxava muito pra matérias de trás. Tipo, ele voltava a falar de intervalo. Ele voltava e explicava de modulação. Então, quando o professor sempre volta, eu vou ficando entediada. E aí eu fui conversando e me dispersando. E as coisas foram indo. Mas essa matéria de harmonia é a matéria que eu mais presto atenção. Eu não faço nada a não ser prestar atenção e anotar tudo. E eu pesquiso e vou atrás. Porque eu acho que eu não me dei muito bem com a explicação desse professor de harmonia que eu peguei. Então, eu pesquiso bastante sobre. Eu não ignoro a explicação dele, não. Eu continuo prestando atenção o máximo que eu conseguir. E se eu não entender alguma coisa, eu vou atrás. Ou eu pergunto pra ele de novo. Só que, como a harmonia é um exercício que demora muito, o professor passa muitos exercícios. E eles valem nota. Então, eu não posso deixar de fazer esses exercícios. Toda aula, os exercícios valem nota. Infelizmente, eu erro e perco nota. Então, isso é uma das coisas que tá colaborando com eu estar com nota baixa. E também o fato de eu ter ido mal na prova, porque foi um péssimo dia. Mas, enfim, essas coisas acontecem. Não vou mentir, eu tô realmente muito triste de isso tá afetando as minhas notas. Eu tô entendendo a matéria. Eu errei bastante, mas eu também tô acertando bastante. E eu tô aprendendo e eu tô evoluindo muito. Só que eu não consigo ficar feliz pela minha evolução, porque a minha nota tá horrível. E isso tá me deixando muito mal, porque eu não queria de jeito nenhum
ter que fazer substitutiva ou pegar uma ADP, fazer exame. Eu não queria, de jeito nenhum. Só que eu acho que eu tirei 3 ou 5 e eu não sei se eu vou conseguir recuperar. E dessa vez é difícil ir chorar pro professor, né? Mas eu não vou desistir, eu tô tentando. Eu vou ficar muito triste se eu pegar uma ADP ou exame. Mas fazer o quê, né? É a vida. A gente vai lidando com essas coisas. Além de harmonia, eu queria muito também estudar um pouco de história da música. Só que história da música não é prioridade, é um estudo que eu só gosto de fazer. E como eu não tô tendo muito tempo, eu tô deixando isso um pouco de lado. Sempre acaba ficando de lado esse estudo de história da música. Mas eu queria muito poder seguir carreira nessa parte mais de história da música. Se fosse pra eu dar aula mais teórica, eu daria de história da música. Eu prefiro 1000 vezes a parte mais histórica do que a parte mais teórica, assim, sabe? De teoria musical mesmo. Só que eu sei muito pouco. Eu sei, né, o básico ali, mas eu preciso saber mais, eu preciso ter mais a resposta na cabeça. Inclusive, eu fiz alguns cards. Eu vou ver se eu pego ali pra mostrar pra vocês. Eu fiz alguns cards com perguntas e respostas atrás. Aí, alguma pergunta é tipo, fale características da música do século XX. Ali vai estar... ali vai estar a resposta atrás. Obviamente, a resposta é muito resumida, então pode ter muitas outras coisas. E eu vou aprendendo com o tempo. Eu tenho vários livros de história da música, e um dos que eu tô lendo agora é o mais recente, que eu comprei na Bienal do ano passado. Eu não lembro se foi na Bienal de 2023 ou 2024. Não foi na Bienal do livro. Foi numa Bienal de arte e dança, música e dança. Eu não lembro, eu fui com meu pai. E aí tinha uma livraria lá dentro. Gente, super caro. Se eu tivesse comprado na Amazon, ia ser mais barato. Mas eu comprei pela experiência de estar comprando lá. Porque eu também sei que se eu fosse pra deixar pra comprar na Amazon, eu não ia comprar, porque eu ia pensar mais. E eu estava a fim de levar aquele livro. E ainda bem que eu levei, porque eu fiquei apaixonada naquele livro. Ele não é um livro especificamente de história da música mais antiga, sabe? Tipo esses que a gente estuda no conservatório, na faculdade. Não, é uma história da música mais do momento atual. Eu escolhi começar com esse livro porque eu achei muito interessante para poder realmente gravar vídeos. E eu tô estudando bastante sobre esse livro e estudando sobre ele eu consigo vir gravar para vocês. A matéria de harmonia que eu tava falando é isso aqui, pra quem não sabe o que é harmonia. Esses são os encadeamentos. E eu fiz 3 exercícios. Aqui, olha. Aí eu coloquei os minutos que eu levei pra fazer cada. Aí ele te dá a voz do baixo e você tem que ir fazendo de acordo com um acorde. Então, se você tem um acorde de Lá maior, então você vai fazer um acorde de Lá maior aqui, entendeu? E aí você vai encaixando nas vozes do coral. E agora eu vou começar os meus estudos da parte da tarde, que é com a minha violinha. Faz muito tempo que faz acho uns 3 dias que eu não estudo, porque deu muito problema e eu não consegui nem pegar nela. Então eu tenho muita coisa pra repor hoje. Amanhã eu tenho aula, então muita coisa pra estudar. E eu vou almoçar e aí eu já começo os estudos e eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu acho que não vai ter mais nada demais pra mostrar. Hoje meu professor, ele foi pro hospital, então não vou ter aula. Então é isso, gente. Eu e ela, a gente se despede de vocês. Obrigada por assistir até aqui. Tchau!